Conheçam Tabata. Ela nasceu no dia 21 de maio de 1973. Ela era uma mulher de 40 anos que vivia na Carolina do Norte, Estados Unidos. Tabata foi descrita como o tipo de pessoa que fazia amizades com facilidade. Durante sua infância, ela foi uma criança retraída, bastante quieta também, porém tudo isso mudou assim que ela entrou na adolescência. Nessa época, Tabata começou a se aproximar dos meninos de sua idade. Quando o pai dela percebeu isso, não gostou nada, porque ele queria muito que seus filhos estudassem, não queria que eles ficassem pensando em namoro naquele momento da vida. E por isso, o pai de Tabata começou a estipular algumas regras que ela não gostou. Com o passar do tempo, Tabata se tornou uma adolescente rebelde porque ela não queria respeitar as regras do pai. Devido a isso, ela e o pai se afastaram bastante, ela realmente não aceitava as coisas que ele dizia, ele não aceitava as coisas que ela fazia, e por isso os dois sempre estavam em atritos. Algum tempo depois, por algumas coisas que aconteceram na vida do casal, os pais de Tabata se separaram. Parece que a vida financeira deles ajudou muito nessa decisão, eles estavam com muitos problemas, provavelmente brigavam por causa disso, e por isso eles decidiram se separar. Quando isso aconteceu, Tabata ficou morando com a mãe, sua irmã foi morar com o pai, e os dois, que já não eram tão próximos, se afastaram ainda mais. Quando Tabata estava com 16 anos, ela descobriu que estava grávida. O que dá a entender, de acordo com as matérias, é que o pai do bebê de Tabata não se fez presente na vida nem dela e nem da criança nessa época. Ela então conversou com os pais, disse que estava grávida. Eles ficaram chocados com a notícia. O pai dela ficou completamente irritado porque ele queria que ela entrasse na faculdade, queria outra coisa para a vida dela. E com isso, eles que já eram muito afastados um do outro, se afastaram ainda mais, porque ele realmente não aceitava essa situação. E como eles não moravam na mesma casa, eles só falavam realmente o necessário. Quando a mãe de Tabata ouviu a notícia sobre a gravidez, ela disse para a filha que não iria tomar essa responsabilidade para ela, disse que Tabata ia ter que se virar, que ela ia ter que cuidar do bebê sozinha, que também iria ter que trabalhar, e então Tabata aceitou. Ela disse que faria de tudo para poder ter seu filho e para que ele ficasse bem. Alguns meses depois, Tabata começou a trabalhar, ela ia todo dia para o colégio, assim que saía, ela ia para o trabalho, e ficou assim até dar à luz a sua primeira filha. Segundo relatos, Tabata era uma mãe dedicada, ela cuidava muito bem de sua filha, ela também começou a trabalhar, fez alguns cursos, ela fez um curso em cosmetologia, também fez um curso para ser assistente de dentista, mas aparentemente ela não seguiu nenhuma dessas profissões. Alguns anos depois, Tabata conheceu um homem chamado Chris. Assim que se conheceram, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar. Meses depois, ele a pediu em casamento, Tabata aceitou, e então os dois decidiram se casar em 1993. Quando o pai de Tabata ficou sabendo que a filha iria se casar, ele ficou muito feliz. Quando soube dessa notícia, decidiu se reaproximar da filha. Como ela queria muito se reaproximar do pai, aceitou, eles então voltaram a conversar. E o dia do casamento foi um dia muito feliz, tanto para ele quanto para ela. Assim que se casou com Chris, Tabata engravidou, ela teve um outro filho. Com o passar dos anos, ela começou a trabalhar como cabeleireira. No início do casamento, tudo caminhou bem. Com o passar do tempo, isso infelizmente mudou, porque eles começaram a ter muitos problemas financeiros. Esses problemas trouxeram grandes brigas para dentro de casa, e como os dois não estavam mais conseguindo se resolver, decidiram que o melhor seria se divorciar. Com isso, em 1996, o casal se separou. Após o divórcio, Tabata foi morar com os filhos na casa de sua mãe. 6 meses depois, ela reencontrou um homem chamado Jason. Parece que eles já se conheciam há muitos anos e, assim que se reencontraram, eles sentiram algo bem diferente. Assim que começaram a sair juntos,
Tabata e Jason se apaixonaram. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar. Meses após o início do relacionamento, ele a pediu em casamento, Tabata aceitou, e então eles se casaram em 1997. Assim como ela, Jason também era um homem separado, ele também tinha 2 filhos. Nas matérias não fica claro, mas parece que os filhos de Jason também moravam com eles, e logo após o casamento, Tabata engravidou de sua 3ª filha, então muitas pessoas estavam morando junto com eles. Apesar disso, parece que todos viviam bem. Logo no início do casamento, eles conseguiram comprar uma bela casa. Assim que ela engravidou da 3ª filha, Jason pediu para Tabata largar seu emprego, falou para ela ficar em casa, cuidando das coisas, cuidando das crianças também, e por fim ela acabou aceitando. No início foi difícil para Tabata porque ela gostava muito de ter seu próprio dinheiro, mas após o pedido do marido, ela ficou em casa cuidando das crianças e meses após ela tomar essa decisão, algumas coisas estranhas começaram a acontecer com ela. Ela começou a ter uma queda muito grande de cabelo. Começou primeiro com pequenos fios, depois muitos fios começaram a cair e por isso ela procurou um médico. Tabata, na verdade, não foi em apenas um médico, ela foi em vários. Eles não conseguiram dar um diagnóstico a ela, mas muitos deles disseram que Tabata estava perdendo muito cabelo porque ela estava em um grande estado de estresse. Com o passar do tempo, a autoestima de Tabata caiu demais. Isso aconteceu porque ela gostava muito de andar sempre com seu cabelo arrumado, então quando perdeu grande parte dos fios, não conseguiu mais cuidar do cabelo e precisou usar peruca. Quando começou a usar peruca, isso mexeu demais com a autoestima dela. Ela já não se sentia mais bonita, não gostava de se olhar no espelho e ficou muito mal. Devido à sua baixa autoestima, Tabata também começou a ter problemas com o marido. Ela achava que Jason já não gostava dela, dizia que não era mais boa ou bonita o suficiente para ele, e por isso os dois sempre estavam em atritos. Alguns meses depois, eles perceberam que já não dava mais para ficarem juntos com tanta briga. Por causa disso, eles decidiram se separar em 2011. Apesar da separação, Jason e Tabata continuaram amigos, eles constantemente saíam com os filhos e não tiveram mais grandes problemas. Após o divórcio, Tabata ficou com os filhos, ela decidiu buscar um novo trabalho para poder se sustentar e sustentar seus filhos, conseguiu comprar um apartamento, voltou a ter a mesma alegria de antes e, como resultado, seu cabelo até voltou a crescer. Ainda nessa época, Tabata começou a trabalhar com seu padrasto. Devido a isso, ela conheceu o sócio dele, o nome desse homem é Aaron. Na época, ele tinha 48 anos, se encantou por Tabata quando a conheceu, a convidou para sair e, após alguns encontros, eles iniciaram um relacionamento. Quando os dois começaram a namorar, Aaron morava com a mãe. O que acontece é que meses após o início do relacionamento, a mãe dele faleceu. Quando isso aconteceu, Tabata convidou o namorado para morar com ela e com os filhos. Aaron aceitou e, a partir desse momento, o relacionamento deles mudou completamente da água para o vinho. Segundo relatos, no início do relacionamento, Aaron era um homem muito amável. Ele constantemente enviava flores para Tabata, escrevia cartas de amor e parecia estar muito apaixonado. O que acontece é que assim que ele começou a morar com a namorada, tudo isso mudou. Ele se tornou um homem possessivo, ciumento, não queria que ela fizesse nada sem ele e quando Tabata fazia, ele ficava muito irritado. O ciúme de Aaron era tão grande que ele não gostava que Tabata conversasse com outros homens. Se ela conversasse com um técnico do telefone para falar sobre algum problema, ele se irritava. Se Jason ligava para a casa de Tabata, ele também se irritava e por isso eles tinham grandes discussões.
Certa vez, ele pegou o telefone das mãos de Tabata, ele percebeu que ela estava falando com Jason, então, ao pegar o telefone, disse para o ex-marido de Tabata que não queria mais que ele ligasse para aquela casa, porque ele estava morando lá e que ele era o homem de Tabata. Ele também falou que não queria saber se ele era ou não o pai da filha de Tabata, porque a partir do momento que ele estava naquela casa, era ele quem era o pai das crianças. Ao ouvir aquilo, Jason ficou indignado. Ele disse para Aaron que ele ia continuar ligando sim, porque a filha dele morava lá e ele tinha todo o direito de fazer isso. Com o passar das semanas, Tabata foi ficando cada vez mais irritada com a atitude de Aaron. Ela não aceitava que ele queria mandar tanto nela quanto em seus filhos e por isso, após um mês morando com o namorado, ela decidiu mandá-lo para fora de sua casa. Disse para Aaron que ele tinha que arrumar um outro lugar para ficar e então ele saiu da casa de Tabata. Após isso, ele voltou a mandar flores para ela, voltou a escrever cartas de amor. Certa vez, ele até colocou um arranjo de flores na varanda de Tabata, ela não gostou nada disso, e conversou com seu padrasto que ela não queria mais ter nenhum tipo de relação com Aaron. Quando o padrasto de Tabata conversou com o sócio, ele disse que Aaron deveria parar com aquilo. O padrasto de Tabata não teve apenas uma, mas teve várias conversas com Aaron, e todas as vezes Aaron não aceitava o que ele dizia. Durante suas conversas, o padrasto de Tabata aconselhou Aaron a seguir com sua vida. Ele disse que Tabata estava bem, que não queria voltar com ele, falou que Aaron tinha que respeitar a decisão dela, só que infelizmente aquele homem não respeitou. Com o passar das semanas, Tabata começou a namorar um outro homem chamado Joshua. Assim que Aaron soube que ela estava namorando outra pessoa, ficou muito irritado, começou a vigiar os passos dela e no dia 14 de agosto de 2013, por volta de 3 horas da manhã, Aaron foi até a casa de Tabata. Ao chegar ali, ele viu que Joshua estava dentro da casa. Ele então se escondeu, esperou Joshua ir embora e assim que o namorado de Tabata saiu, ele seguiu em direção à casa dela. Aaron tentou entrar na casa, porém Tabata não deixou. Como estava com medo, ela ligou para a polícia, disse para eles que um homem estava tentando entrar em sua casa, não disse o nome desse homem, deu apenas seu endereço, e depois a polícia não conseguiu mais falar com ela. O que acontece é que Aaron quebrou uma das janelas da casa, ele conseguiu entrar. Como estava com uma faca na mão, ele obrigou Tabata a sair da residência. Na varanda, ele a golpeou uma vez com a faca, disse que iria levá-la para o hospital, mandou ela entrar dentro do carro e então Tabata teve que entrar. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a polícia chegou na casa de Tabata. Ao chegar ali, eles encontraram sinais de entrada forçada, também encontraram vestígios de sangue no quintal da casa dela e continuaram procurando por eles. Ainda durante a madrugada, por volta de 4h16 da manhã, o padrasto de Tabata recebeu uma ligação de Aaron. Durante essa ligação, Aaron contou que tinha fugido com Tabata, falou para ele que também tinha golpeado Tabata algumas vezes com uma faca e, segundo Aaron, se ela não ficasse com ele, não iria ficar com mais ninguém. Assim que Aaron desligou o telefone, o padrasto de Tabata ligou para a polícia. Quando informou sobre Tabata, os policiais disseram que já tinham ido até a casa dela. O padrasto então deu a placa do carro de Aaron, disse para eles que foi ele quem a levou. E então, alguns minutos depois, a polícia conseguiu encontrar o carro dele perto da casa de Tabata. Eles perceberam que Tabata e Aaron saíram dali com o carro dela, então eles jogaram a placa do carro de Tabata no sistema e fizeram o possível para poder encontrá-los o mais rápido possível. Ainda durante a madrugada, por volta de 5h17 da manhã, o padrasto de Tabata recebeu uma nova ligação de Aaron. Durante essa ligação, Aaron lhe disse: "Já era." Quando o padrasto de Tabata o questionou sobre isso, ele disse que enquanto estava dirigindo, Tabata conseguiu abrir a porta do carro,
pulou. Ele então parou o carro, foi atrás dela, infelizmente conseguiu alcançá-la, disse que a golpeou algumas vezes com a faca. Depois disso, Tabata conseguiu fugir dele novamente, tentou atravessar uma rodovia muito movimentada e, segundo ele, quando Tabata fez isso, ela acabou sendo atropelada. Após isso, o padrasto lhe perguntou onde ele estava e onde aconteceu tudo isso. Aaron não contou o local exato, ele disse qual era a rodovia, mas não falou especificamente qual era o local. Após desligar o telefone, o padrasto ligou para a polícia. Não só o padrasto de Tabata ligou para a polícia nesse momento, mas os policiais receberam outras ligações. Por volta desse mesmo horário, a ex-mulher de Aaron ligou para os policiais. Ela disse que recebeu uma ligação de seu ex-marido dizendo que tinha tirado a vida de uma mulher. Ela falou que ficou muito assustada e por isso resolveu avisar a polícia. Ainda nesse horário, o namorado de Tabata também ligou para a polícia. Joshua disse que ele viu que tinha uma mensagem em sua caixa postal. Assim que ouviu, ele falou que escutou Aaron dizer que tinha tirado a vida de Tabata e falou para Joshua que ele com certeza seria o próximo. Com isso, os policiais foram até a rodovia onde tudo aconteceu. Eles procuraram muito porque, conforme falei para vocês, Aaron não deu o local exato, mas por volta de 6 horas da manhã, os policiais chegaram nesse local. Infelizmente, encontraram Tabata, disseram que ela estava irreconhecível, porque, como eu falei para vocês, essa rodovia era muito movimentada. Então, os carros não viram o que aconteceu e começaram a passar por ela. A partir daí, os policiais começaram a procurar por Aaron. Eles ligaram muitas vezes para o celular dele. Aaron só atendeu por volta de 6h45 da manhã, disse para a polícia onde estava, foi preso e ainda no dia 14 de agosto ele passou por um interrogatório. Assim que chegou na delegacia, Aaron foi interrogado. Ele disse que nunca teve a intenção de tirar a vida de Tabata ou de tentar fazer isso de alguma forma. Contou para a polícia que foi até a casa dela às 3 da manhã daquele dia porque estava muito triste com a separação e que a única coisa que ele queria era reatar com ela. Conforme falei com vocês, a todo momento Aaron disse que sua intenção não era tirar a vida de Tabata, mas a polícia descobriu que isso era mentira. O que acontece é que antes de ir até a casa da ex-namorada, Aaron foi até um mercado. Ao ver as imagens de segurança desse mercado, a polícia observou que naquela madrugada Aaron comprou uma corda, também comprou um facão, escreveu uma lista de coisas que precisava fazer e só então foi até a casa de Tabata. Seu intuito, de acordo com os investigadores, era fugir com ela, porém a polícia, infelizmente, não conseguiu saber para onde ele estava dirigindo e o que ele iria fazer quando chegasse nesse local. Enfim, meses depois, em abril de 2014, aconteceu o julgamento de Aaron. Ali, ele se confessou culpado para evitar receber a pena capital. Ao final de tudo, recebeu prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, e quando ouviu a sentença, ele pediu para ser ouvido. Aaron disse no tribunal que sentia muito por tudo o que aconteceu. Ele relatou que nunca teve a intenção de machucar a ex-namorada e disse que não tinha ido até a casa dela naquela madrugada para poder lhe fazer mal. Assim que o julgamento terminou, o padrasto de Tabata falou com os jornalistas. Ele disse que não acreditava que Aaron tinha algum remorso pelo que ocorreu. Disse que tudo isso aconteceu por puro egoísmo. Relatou que Aaron estava irritado porque Tabata não estava atendendo suas ligações e também estava com muita raiva porque ela não estava respondendo suas mensagens. Ainda durante sua declaração, o padrasto de Tabata deu um alerta a pessoas que vivem esse tipo de relacionamento. Ele mandou essas pessoas ficarem sempre atentas e disse o seguinte: se você está com um indivíduo egoísta onde tudo gira em torno dele, fuja enquanto pode, saia desse relacionamento. Sobre o motorista do veículo que atropelou Tabata, como ele não teve culpa alguma do que aconteceu, essa pessoa nunca foi acusado de crime algum, ele nunca foi preso, nunca foi julgado e aparentemente também nunca teve seu nome divulgado.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Eu peço, por favor, gente, não saia daqui sem deixar o seu like, por favor. Deixa pelo menos um emoji nos comentários se você não sabe o que escrever, porque isso me ajuda muito mesmo. Eu fui reparar quase no meio do vídeo que eu esqueci o meu óculos. Pra quem não sabe, o meu óculos é tipo aquele óculos que o Super-Homem usa, sabe? Quando ele vai virar Clark Kent. Então, quando eu vou fazer os vídeos aqui no canal, eu gosto de colocar o óculos pra, sei lá, eu me sinto melhor. Então, quando eu percebi que eu não estava com ele, eu fiquei meio assim, tipo, meu Deus. Parece que as pessoas vão reparar mais no meu estrabismo do que quando eu estou com óculos. Eu sei que isso é coisa da minha cabeça, mas enfim. Só estou desabafando com vocês, tá? Obrigada a cada um que sempre está aqui, me ajudando, assistindo os vídeos. Agradeço do fundo do meu coração, tá? Se você ainda não assistiu os vídeos que saíram semana passada, assista, clica na aba vídeos e me ajuda com as visualizações. Então é isso, gente. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Se cuidem, por favor. E até o próximo vídeo.